Olá, antes de darmos prosseguimento à paixão de Cristo segundo Pedro, eu quero agradecer às pessoas que estão compartilhando, assistindo os nossos vídeos, comentando. Isso é importante para a gente, esse feedback, porque com esse retorno a gente continua a produção desse conteúdo com dedicação. E se você não fez isso ainda, a gente incentiva você, a gente faz esse pedido para que você comente, compartilhe, vá lá no nosso canal, se está sendo bom para você, você vai lá e diz gostei, se inscreve no nosso canal, para que a gente leve essa mensagem adiante. A gente observa há muitos conteúdos perniciosos que são espalhados no Brasil afora, até mundo afora, rapidamente. Por que não a gente não levar adiante um conteúdo inspirador que vai levar reflexão? Está vindo aí a Páscoa, um momento de espiritualidade em alta, e com certeza algum amigo, alguma amiga sua que receber essa indicação, esse compartilhamento, a gente acredita que vai gostar. Sobre a história, eu quero trazer você para ainda mais perto, para ainda mais próximo da realidade da época da paixão de Cristo. Havia na Palestina um arranjo de poder. Na primeira escala estava o Império Romano, não só sobre a Palestina, como em quase todo o mundo. Havia as autoridades políticas locais e a elite religiosa. E essas forças, elas se complementavam, se apoiavam para que fosse mantido o status quo. Cada uma tinha o seu interesse. Por exemplo, quando a gente observa o julgamento de Jesus, os líderes religiosos de Israel queriam se livrar de Jesus e queriam que os romanos o executassem. Os romanos não se sentiam ameaçados por Jesus e não tinham muito interesse em que Jesus fosse morto. Mas os líderes religiosos de Israel, os legalistas de Israel, queriam que Jesus fosse morto, incitaram a multidão para isso e, em troca, juravam a lealdade a César. Se você se recorda, foi um momento que eles falaram, nós não temos rei, Jesus é o nosso rei é César. Então, Roma, você pode perguntar, e por que o Império Romano decidiu agradar os líderes religiosos? Porque Roma não queria problemas. Roma tinha um império muito grande, tinha tropas espalhadas por quase todo o mundo, e se houvesse problemas em qualquer uma das províncias, inclusive em Israel, teria que haver um deslocamento de tropas, mais gastos com recursos. Então, quanto menos problema, melhor. Então foi por isso que Roma decidiu agradar a elite religiosa de Israel, agradar a população, executar Jesus. Então, para os líderes religiosos, estava tudo bem. Eles tinham sido ameaçados ultimamente, primeiro por João Batista, que acabou sendo morto, e agora por Jesus Cristo, que também foi executado. Então, para eles, estava tudo resolvido. E neste momento aqui, em que Pedro ele se levanta para falar, em que a cidade de Jerusalém está confusa, perplexa, maravilhada, intrigada com o que estava acontecendo, para os líderes religiosos, os anciãos, os príncipes, os fariseus, os membros do Sinédrio, não havia mais João Batista, não havia mais Jesus, e não havia discípulos nem de um nem de outro. O discípulo de João Batista, que ficaram órfãos, tinham ido para acompanhar Jesus, que os recebeu, mas com a morte de Jesus não havia mais a quem seguir, então eles ficaram dispersos. Então, para os líderes religiosos, não havia mais problema na cidade de Jerusalém para eles, no que se refere a uma certa concorrência política. Só que nesse momento em que Pedro se levanta, começa a haver um sinal de que havia sim um grupo de seguidores que ainda existia. E aqui a gente vê em Atos 2,14. Pedro, porém, pondo-se de pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Atos 2,14. O sucessor de Jesus se levantou e com ele os outros 11 apóstolos. A atitude de Pedro e deles revelou a liderança do movimento, mas foi importante também uma expressão da unidade e do apoio mútuo dos apóstolos. Ao se dirigir à audiência com os termos varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, Atos 2,14, Pedro assinala que tinha diante de si um grande público e que a sua mensagem tinha a ambição de ser endereçada a todos os moradores da cidade.
E aqui Pedro prossegue, creio que no local estratégico, porque afinal de contas havia milhares de pessoas que tinham ido para ali o entorno do cenáculo. Essas pessoas tinham já respondido uma pergunta de onde tinha partido aquilo. Foi do cenáculo, vamos para lá. Quem está à frente? Quando os discípulos 11 mais todos se levantaram, ficou também claro quem estava ali à frente, que podia dar uma explicação sobre aquilo. Faltava a explicação do que estava acontecendo, mas Pedro aqui já começa a resolver essa terceira pergunta. E ele diz: estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão. Atos 2, 15 a 18. Aqui, Pedro faz a defesa do servo de Deus que falaram segundo o Espírito Santo, dizendo que não haviam bebido vinho demais, como alguns críticos pensavam. Atos 2, 13. Mas que aqueles acontecimentos de Jerusalém eram um cumprimento da profecia de Joel, acerca do derramamento do Espírito de Deus sobre os seus servos e as suas servas, Atos 2, 18. Assim Pedro iniciava a legitimação da ação dos que foram enviados por Jesus para serem suas testemunhas em Jerusalém, conforme Atos 1, 8. No próximo vídeo, nós iremos ver o prosseguimento do discurso de Pedro e, com certeza, novas revelações virão por aí. Até lá!